Artigo 135. Omissão de socorro. Objeto jurídico. A tutela da norma penal destaca aqui a defesa da vítima e da saúde da pessoa, que se dá mediante imposição de um dever geral de solidariedade no sentido de que todos têm a obrigação de dar assistência à criança abandonada ou extraviada, à pessoa inválida ou à ferida, assim como ao desamparado ou em grave e eminente perigo de vida, quando isso for possível sem risco pessoal, também punindo o ato egoístico daquele que nem sequer se digna a pedir o socorro da autoridade pública em favor da vítima. Embora descreva condutas alternativas, abre parênteses e aspas, deixar de prestar assistência, fecha aspas, ou, abre aspas, não pedir, nesses casos, socorro, fecha aspas e parênteses. Não se pode concluir que a redação da norma outorga ao autor do fato a liberdade de optar entre prestar assistência ou apenas chamar o socorro, para que não lhe incida a pena cominada. Isso porque, enquanto ausente o risco pessoal ao autor, é plenamente exigível que se solidarize com a situação do ofendido de modo a lhe prestar imediato socorro. Assim, é de se admitir o pedido de socorro como providência subsidiária possível apenas diante da impossibilidade do autor alcançar imediato amparo ao ofendido, sendo possível o socorro sem risco ao autor e tendo ele apenas solicitado auxílio à autoridade pública, tem-se que o crime restará caracterizado. Contudo, o crime não se configura quando demonstrado que o próprio socorro ou chamado por ele implicar em risco pessoal ao autor do fato. Pois, diante da obrigação de assistir o desválido implícita na norma penal, a simples omissão impõe a incidência do artigo 135 do Código Penal. Descarta-se o enquadramento do tipo como omissivo impróprio, justamente por não incidir quaisquer daquelas alíneas do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Observação. Enquanto a norma do artigo 133 do Código Penal quer punir o ato de quem coloca a vítima em situação de risco, as disposições contidas no artigo em tela pretendem punir a omissão daquele que encontrou alguém em risco, abre parênteses, dentro das condições do artigo em tela, fecha parênteses, e não providenciou qualquer socorro. Sujeito ativo. Qualquer pessoa que encontre alguém nas condições de vulnerabilidade previstas no artigo em questão pode ser considerada autor do crime. Sujeito passivo. O caput do dispositivo elenca um rol de pessoas que figuram como sujeitos passivos do crime em questão. Compreende-se como criança, para a norma, o infante que, não podendo oferecer defesa própria à situação de risco ao qual foi submetida, sendo considerada abandonada aquela exposta à situação de risco. A criança extraviada é aquela que está perdida. A pessoa inválida é a que, por deficiência, doença ou idade, está exposta ao risco. A pessoa ferida é a que teve sua integridade corporal ofendida. O desamparado é o que não tem qualquer auxílio. A gravidade da situação e a eminência do perigo em que se encontra a pessoa, que também encampam elementares do tipo, devem ser avaliadas no caso concreto, porquanto qualquer pessoa submetida a tais condições também é considerada sujeito passivo do crime. Elemento subjetivo. A norma exige a consciência do autor no sentido de que sua conduta, abre parênteses, de não prestar assistência ou não pedir ajuda, fecha parênteses, deixará o ofendido desamparado, exposto a risco. Não se considera criminosa a conduta praticada culposamente. Consumação e tentativa. O crime se consuma diante da omissão do autor, a falta de socorro à vítima. Não se cogita a hipótese de tentativa. Modalidades qualificadas. Sobrevindo a lesão corporal de natureza grave ou a morte da vítima, em sendo previsível o resultado pelo autor,
mas não pretendido por se tratar de crime pré-doloso, a norma penal impõe sanção mais severa, aumentando-se a pena de metade na ofensa à integridade física da vítima, bem como a triplicando na hipótese de morte. A ação penal é pública incondicionada, sendo competente para julgá-lo o juizado especial criminal, inclusive quando configuradas nas hipóteses do parágrafo único do artigo 135 do Código Penal.